vou falar para vocês a respeito de como nós costumamos na OQE trabalhar, na OQE do Instituto de Psicologia da USP, trabalhar com outros participantes da rede de relações da qual emerge a queixa escolar, que não sejam o próprio atendido, sua família, né, ou seus responsáveis e os educadores da escola. Porque, gente, as redes são muito diversas, né? Então, muitas vezes tem um participante dessa rede que é muito significativo também. Claro que a gente nunca consegue trabalhar com todo mundo. Então, na grande maioria dos casos, é com esse tripé que eu falei antes que a gente trabalha. Mas tem casos em que a gente acaba percebendo que é muito importante incluir outros participantes, né? Lembrando, né, que um dos nossos princípios é estar fortalecendo essa rede, né, de modo que ela funcione no sentido do desenvolvimento de todos, né, e fortalecendo, então, não apenas cada participante significativo, como também as relações entre eles. Muitas vezes, gente, a gente tem que tecer essa rede, porque não há comunicação direta, né? A comunicação praticamente não existe. Então, às vezes, a gente tem que ter um trabalho de tecer essa rede. Muitas vezes, também, o trabalho é só de fortalecer esses vínculos aí. Bom, que são alguns outros participantes que costumamos, em certos casos, perceber que precisamos incluir? Outras pessoas significativas. Às vezes, o atendido fica muito com uma avó, né? Que, portanto, essa avó tem uma participação muito importante na vida da criança, embora não seja a responsável principal. São casos que a gente, muitas vezes, precisa ter uma certa delicadeza, né? Porque, às vezes, geralmente quando isso acontece é porque existe uma mãe trabalhadora, um pai trabalhador aí, e a gente tem que atuar de uma maneira, né, que não desqualifique essas pessoas que muitas vezes fazem sacrifícios enormes, se arriscam nos seus empregos para poder cumprir seu papel de responsável e ir à entrevista com um psicólogo, conosco, ou vez por outra conseguir levar e trazer, né? Então, num esforço enorme de não abrir mão desse papel, né? E aí, às vezes, a gente corre o risco, né, de conforme a gente maneja o ingresso de um outro personagem que, em matéria de tempo, fica, às vezes, mais com o atendido do que a própria mãe ou o próprio pai trabalhador, né? A gente tem que tomar cuidado para não enfraquecer essa mãe e esse pai, né? Com o espaço que a gente abre ou que a gente dedica para esse outro personagem, né? Então, um cuidado para se tomar. Mas a gente precisa ver quando vai ser muito importante incluir essa outra pessoa, né? Às vezes tem uma tia, às vezes tem uma tia que está dando aula particular para a criança, que está ajudando a alfabetizar, né? Então, precisamos sempre avaliar se a gente não está deixando de fora alguém que pode ser muito importante nesse processo, né? Outra pessoa, outros participantes que, vez por outra, estão postos aí, que a gente percebe que vai ser importante a gente contatar outros profissionais de saúde. É frequente, por exemplo, e cada vez mais frequente, essa criança está frequentando um médico, um neurologista que dá um certo diagnóstico,
né? Geralmente de TDAH ou de dislexia, né? Que está medicando, né? Então, muitas vezes a gente precisa tentar entrar em contato. Uma fonoaudióloga que às vezes está alfabetizando, que às vezes está trabalhando com alguma dificuldade de articulação, né? Então, nós precisamos nos preocupar, gente, em integrar o trabalho profissional, né? A gente trabalha sempre tendo como meta integrar e potencializar mutuamente os trabalhos com essa integração, né? Inclusive na atuação junto à escola, que também é um trabalho de integração, né? A escola também, os educadores também são profissionais como nós, né? Que tem um outro tipo de trabalho, uma outra especialidade e que a gente busca integração. Então, já aconteceu, por exemplo, da gente ir junto com a fono fazer a visita na escola. Quando é possível, gente, porque às vezes, infelizmente, às vezes o que acontece é que a gente discorda, né? A gente não integra, mas a gente não consegue integrar os trabalhos porque um está tendo uma certa visão do que está acontecendo e acha que o caminho é X e a gente discorda, né? A gente discorda da visão que se tem e a gente discorda do caminho. Isso pode acontecer, né? Aí, quando isso acontece, né? Claro que primeiro a gente se esforça para dialogar, né? E fazer uma troca e integrar. Mas se a gente vê que isso realmente não é possível, a gente afirma o nosso ponto de vista. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um relatório que se contrapõe a um laudo, a um relatório de um outro profissional, né? Principalmente quando tem relatório de um profissional dando um certo diagnóstico que a gente discorda, é particularmente importante que tenha também um outro relatório nosso, colocando o nosso parecer e explicitando se a gente tem uma discordância com relação a um certo diagnóstico, tá? Aí tem que ser palavra escrita com palavra escrita. Bom, quero dizer à classe médica que a gente tem tido muita dificuldade quando a gente tenta contatar vocês, tá? Com fonos tem sido fácil, com outros profissionais de saúde tem sido tranquilo. Em geral, a gente liga e consegue conversar com facilidade. Quando tem um médico, eu quero dizer à classe médica que veja a possibilidade de investir em meios de vocês poderem estar trabalhando em rede quando tem outros profissionais envolvidos, porque nós temos muita dificuldade para falar com vocês. Ou vocês não estão disponíveis, ou quem nos atende é um médico que nos atende falando de um prontuário, de um relatório que foi outro médico que fez, né? Então, queria deixar isso dito, né? Bom, em que momento que a gente entra em contato? Em geral, gente, a gente procura fazer do mesmo jeito que a gente faz com a escola. A gente geralmente, né, precisa ver caso a caso, mas a gente geralmente entra em contato quando a gente já tem alguma coisa para ter uma relação de troca com o outro profissional, né? Então, não é logo no início do processo, a não ser que haja alguma coisa que a gente acha que a gente tem que, logo de saída, estar esclarecendo, né? Bom, e por fim, às vezes a gente vê que tem uma instituição que a criança frequenta e que pode ter um papel muito importante ou que está tendo um papel muito importante, como, por exemplo, instituições em que a criança fica no contraturno da escola todos os dias. E que são instituições que são muito importantes para esse atendido nosso.
ou não precisa ser todos os dias, mas enfim, que tem um papel importante. Muitas vezes a gente entra em contato com essa instituição e procura, e é interessante porque essas instituições, às vezes elas conseguem ser uma voz que nos fortalece, que se integra a nossa para estar mostrando outros lados da criança, outras possibilidades da criança, outros modos de ver a criança, outras manifestações de modo de ser, de modo de estar que essa criança tem, né? Porque a escola conhece a criança naquele contexto, né? E às vezes, e como todos nós, né, o atendido às vezes se mostra diferente num contexto não escolar e com muitas potencialidades que às vezes a escola está desanimada porque não sabe que não estão sendo expressas lá, né? Então, muitas vezes, essas instituições de contraturno enriquecem muito o trabalho, né? O contato com essas instituições de contraturno podem enriquecer muito o trabalho e potencializar muito o trabalho, né? Então, é outro participante da rede aí a ser considerado quando a gente pensa em fazer o nosso trabalho, tá bom? Esses contatos frequentemente são só por telefone, porque a gente tem que pensar um esquema de trabalho possível para a gente, né? Agora, conforme as possibilidades dos lugares que a partir dos quais vocês atuam, pode ser interessante, sim, um contato presencial. Por fim, queria dizer, né, que a gente constata, né, o quanto a nossa cultura realmente tem uma característica muito forte de fragmentação. Porque, gente, eu conto nos dedos de uma mão, às vezes, que nós fomos procurados por outros profissionais da área de saúde, por exemplo, para integrar trabalhos, né? Somos sempre nós que procuramos. Então, fica, né, um apelo, né, a todos que estão nesse caso, né, a refletirem sobre quais são os pressupostos que orientam o seu trabalho quando você sabe que tem um outro profissional envolvido e você não faz nenhum movimento no sentido de procurar esse profissional. Será que a questão é preservar o espaço da criança? Ou será que não é uma captura por essa cultura da fragmentação? Tá bom? É isso.